Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Esther, capítulo 6, versículo de número 11. O verso diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Mais uma vez, e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem, de cuja honra o rei se agrada. Primeira parte do versículo: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. O rei Assuero, querendo honrar Mardoqueu, perguntou a Amã como ele deveria honrar um homem de quem ele se agradava. Amã, que havia entrado na presença do rei para pedir o enforcamento de Mardoqueu, presumiu que o rei falava dele mesmo. E em sua resposta, Amã pintou o quadro da sua própria exaltação e sugeriu: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Esther 6, verso 8 e 9. Para a surpresa de Amã, o rei Assuero ordenou que ele, Amã, tomasse a veste real e vestisse o judeu Mardoqueu, que estava assentado à porta do rei, e que coisa nenhuma omitisse de tudo quanto havia sugerido para fazer. Amã, mesmo constrangido, o fez conforme a ordem do rei, e tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. Segunda parte do versículo: E o levou pelas ruas da cidade. Além de vestir Mardoqueu, Amã teve que levar o cavalo sobre qual Mardoqueu se assentara pelas ruas da cidade, pois Amã era o principal dos príncipes de Assuero. Esther 3:1 diz: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã não se atreveu a contestar, nem sequer demonstrou desgosto para com a ordem do rei, mas com o maior pesar e relutância inimagináveis, ele pega o cavalo pela corda e sai pelas ruas da cidade com Mardoqueu sobre esse cavalo, vestindo a veste real. Terceira parte do versículo: E apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Amã, mesmo humilhado, cumpriu a ordem do monarca em detalhes, conforme ele mesmo havia sugerido. Ele leva Mardoqueu com as vestes reais, montado no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoa, e clama, e grita diante de Mardoqueu as palavras que ele mesmo havia prescrito para o rei Assuero. Então ele grita: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Que irônico! Amã foi obrigado a honrar o homem que ele queria enforcar. Meyer, sobre essa passagem, escreve: aqui foi, na verdade, uma virada de mesa. Amã prestando honra ao humilde judeu, que se recusou a honrá-lo. Certamente, naquele dia, o antigo refrão deve ter tocado no coração de Mardoqueu. Esse refrão está em 1 Samuel 2,8. Levanta o pobre do pó
e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E uma antecipação de outras palavras que está escrita à igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que o farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Maier conclui o seu sermão dizendo: permaneça confiante, amado irmão, mesmo em meio ao escárnio, ao ódio e até às ameaças de morte, contanto que a tua casa seja de Deus, ele há de vencer. Ele mesmo a justificará. Aquele que os honrarem serão honrados, enquanto aqueles que o desprezarem serão desprezados. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima.